Desejo um bom dia a todos. Vamos lá mais uma vez, aprender um pouquinho sobre as Escrituras. Vamos lá. Bom, a gente está vendo aqui sobre o Evangelho de João, né? A gente está vendo o capítulo 1, né? A gente vai continuar aqui do versículo 18. Versículo 18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Legal? Que João, né, o apóstolo, o discípulo, que dizia aqui? Até ali, ninguém tinha visto Deus, né? No que João estava falando. Né? Pelo que João estava falando, ninguém tinha visto com os olhos Deus. O Filho unigênito, ou seja, Jesus, sendo o Filho realmente, quem aceita, né? Quem segue Jesus, é considerado como sendo um filho adotivo. Então, o Filho unigênito é só Jesus. Que está no seio, né? O Filho unigênito que está no seio do Pai, ou seja, que está aonde o Pai está, que reside onde reside o Pai, esse o revelou, né? Então João falou aqui, né, que a verdadeira expressão, né, de Deus, o Criador, era possível se enxergar, né, através de Jesus. Então, quem estava próximo de Jesus via nele algo muito, muito, muito diferente, muito especial. É por isso que João disse isso, né? E foi algo tão especial que, após Jesus ter morrido, depois de ter voltado, né, ele ressuscitou, depois de ter aparecido aos discípulos, né, os discípulos seguiram pregando, né, o Evangelho, continuando o que Jesus falou que era para fazer. E a maioria deles, ele levou, né, mesmo até a morte, né? Seguiram Jesus até a morte. Né? Alguns foram crucificados, outros foram queimados, tiveram mortes horríveis, né? Mas isso não foi maior do que eles sentiram, né? Isso foi tão forte que eles entregaram mesmo até a vida deles. Então, realmente foi uma coisa muito impactante, né? 19. E este é o testemunho de João. Aqui João fala de João Batista. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem: quem és tu? Né? Ou seja, quem era João Batista? Os levitas, né? Que era o ministério de louvor, né? E os sacerdotes, né? Os maiores ali, né? Os fariseus, né? Os saduceus, etc. Foram perguntar quem era esse João Batista, quem é esse cara que ficava no meio do deserto, que andava com roupa de camelo, que comia mel silvestre, gafanhoto, né? Quem é esse cara, né? Perguntaram para ele, dia 20, o professor não negou, eu não sou o Cristo. 21, me perguntaram, então, o que? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Ele respondeu, não. Né? Aqui no versículo 21, uma coisa legal para a gente aprender, né? Eles perguntaram se ele era Elias. Quem era Elias? Elias era um profeta do Velho Testamento. Mas por que perguntaram se ele já tinha morrido, né? Se Elias era outra pessoa, outro profeta. Por quê? Porque os judeus, né, eles acreditavam na ressurreição. Mas essa ressurreição que eles acreditavam era na reencarnação. Ou seja, a pessoa morre e ela pode voltar de novo à vida em outro corpo, numa nova vida. Né? Por isso que perguntaram se João Batista, se ele era uma reencarnação de Elias. Ele falou, não sou. Né? De maneira que João ali não negou que houvesse ou não reencarnação. Ele falou que ele não era Elias. Né? E também falou que não era um profeta. Né? 22. Disseram depois, quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Quem dizes que tu és? Né? 23. Diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aí, outra coisa legal para a gente saber aqui, né, para a gente aprender, é que João Batista, né, fala, né, endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. É importante, né, que as profecias se cumpram, né? Por isso que João Batista fala, citou Isaías, ou seja, na Bíblia, né, existe uma profecia
de Isaías, um outro profeta, né, que fala justamente isso que João Batista falou. Então, antes de Jesus ser crucificado, ele falou muitas coisas que iriam acontecer na Terra. Também depois que ele ressuscitou, também falou que muitas coisas iriam acontecer, né? Ou seja, profecia é você prever o futuro, né? Então, nós temos que estar atentos ao que está acontecendo no mundo, né? Porque profecias estão acontecendo, né? É só olhar ao redor e examinar o que está escrito, né? E você vai ver que muitas coisas já estão acontecendo, né? De que o próprio Jesus falou. 24. Né? E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, então eram sacerdotes dos fariseus, né? Que eram uma sociedade religiosa, né? Daquela época, né? Os fariseus e os saduceus, né? Tinha uma ideologia diferente. E 25, perguntaram, disseram, por que batizas? Pois se tu não é um Cristo, que é falado da palavra Cristo, né? Então, Cristo para eles era Messias, né? O Salvador, né? Então, para os judeus, naquele tempo, o Messias seria um rei que ia se levantar, né? Que ia ser o maior rei que já existiu, que iria tirar o povo judeu da escravidão, do domínio, que no caso naquele tempo eram os romanos, né? Ia fazer com que o povo judeu fosse o maior povo do mundo, né? É assim que eles pensam até hoje, né? E perguntaram-lhe, disseram, João respondeu, né? 26, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, né? Está falando de Jesus. Este é aquele que vem após a mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Esse, já falei que ele fala que veio antes de mim. E, como eu falo, quando você quando você lê a Bíblia ou vê alguma coisa no sentido da literatura, né, da Bíblia, lembro que tem um sentido literal, mas tem um sentido muito profundo, né, ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, fala de antes de mim, mas antes de tudo, né, antes da própria criação. Essa coisa aconteceu, né, 27, e este é aquele que vem após mim e que antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Né, alguém muitas vezes superior. 28, essas coisas aconteceram em Betabara, uma cidade do outro lado do Jordão, onde João estava batizando com água, né? A água era uma preparação, né? Por isso que até hoje existe o batismo, né? O batismo nas águas, né? Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Aqui é uma coisa bem legal também. A primeira coisa que João Batista fala sobre Jesus é isso. Mais do que tudo, ele fala aqui. Jesus veio para quê? Para tirar o pecado do mundo. Então, quem é cristão, quem acredita nisso, deve acreditar que Jesus veio para fazer isso. Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse, após mim veio um homem que é antes de mim, que foi primeiro do que eu. Né? 31 eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Versículo 32. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Né? Vamos parar por aqui. Vamos só falar sobre o que é esse Espírito, né? Bom, deve saber que existe, quem já ouviu falar de Espírito, alma e corpo, né? E para quem acredita, né, na espiritualidade, para quem acredita em vida após a morte, né? O corpo é isso, né? O ensino da explicação é o nosso corpo físico, né? A alma, o que é alma? A alma, ela é aquilo que é abstrato, né? Seria a nossa consciência e tudo mais, né? Que nossos sentimentos, tal, isso é alma. E espírito? Espírito, né? É aquilo que faz com que o corpo, né? Junto com a alma, possam existir, mas que não precisa de nenhum dos dois. E aí que está a vida eterna, né? Porque o espírito, ele é algo não físico, que ele não precisa da existência do corpo físico, da vida. Então, quer dizer que o espírito ele vai continuar existindo
mesmo depois da morte. Tá? Existe uma passagem da Bíblia que fala assim, porque o corpo, ele voltará ao pó, e o espírito voltará para Deus. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que, como eu já falei outra vez, para quem acredita, o, depois da morte há uma continuidade, né? Aonde, né? Não sei, mas então não é mais do corpo, né? É só naquilo que é abstrato, que é espírito. Abstrato eu não posso pegar, né? Mas pode sentir, como o vento, né? O espírito continua. Na verdade, continua mesmo, porque o espírito ele não iniciou com a nossa vida, ele já existia. Por isso que está escrito, ele voltará. O espírito já existia, o espírito veio para o nosso corpo e depois, quando o nosso corpo se for, o espírito continuará em algum lugar. Tá? Isso é o espírito, é o espiritual. Tá? É mais ou menos assim, uma analogia. Quem já assistiu o filme do Avatar, né? Lembra que tem o Jack, né? O Jack, ele é os anos que foram para um outro planeta, né? Para explorar o minério, e lá tinha os alienígenas, né? Os Nagu, né? E eles conseguiram fazer uma tecnologia que a consciência do Jack passava para o cérebro, né? do alienígena. E aí ele conseguia viver, né? Se mover através do alienígena, mas era a consciência do Jack. Não estava no corpo do Jack. A consciência do Jack estava no corpo do alienígena. Então, é mais ou menos assim. Né? Quando desligava a máquina, né? O alienígena caía deitado, né? Dormindo, né? E o Jack voltava para o seu corpo original. Então, o espírito é mais ou menos isso. Entendeu? O corpo não tem como viver sem o espírito. Né? Sem o espírito, ele morre. Tanto que o ser humano não conseguiu fazer conseguiu fazer um corpo morto voltar à vida. Depois que morreu, acabou. Né? Então, existe algo muito, muito complexo e interessante que faz com que depois o corpo, essa máquina orgânica, ela não volte mais à vida. Interessa que faça que ele não volte mais. Não inventaram no Frankenstein. Né? Então, esse é o espírito, né? que nós cremos que ele é eterno, que depois que morremos, ele vai continuar em outro lugar. E isso até a ciência já explicou, né? Através da mecânica quântica, né? Já se verificou que depois que o corpo morre, né? Toda essa energia quântica que existe no cérebro, ele ainda permanece, né? E ele vai passar do corpo para o ambiente, né? E a energia, né? Nós somos energia, beleza? Então, é isso e até uma próxima.